Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar a segunda parte da radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, produzida por Ghiaroni e desempenhada pelo elenco de radioteatro desta emissora, sob direção de Floriano Faisal. No ano 15º do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, veio a palavra do Senhor sobre João. E ele andou por toda a terra da Jordânia, pregando o batismo e a penitência para a remissão dos pecados. Raça de víboras! Raça de víboras? Observe a autoridade com que ele nos chama raça de víboras. Uns olhos de fogo, esse que chamam João Batista. Olha o traje que usa. Nada mais que um vestido de pele de camelo e um cinto de couro à volta dos rins. Raça de víboras! Como esperais escapar ao severo juízo que vos ameaça? Selvagem, sim. Veio do deserto. Dizem que só se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre. E contudo nos chama raça de víboras, como se não fôssemos filhos de Abraão. Não vos vanglorieis dizendo: temos por pai Abraão. Mas como isso? Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer com que surjam filhos de Abraão. E erguendo o bastão, a cabeleira hirsuta tirada para trás, uma luz feroz nos olhos de fogo, o anacoreta João pregava numa voz ribombante que parecia ter a força de erguer o vento e o trovão e sacudir os elementos. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aquele de vós que possui duas túnicas, dê uma ao que não tem nenhuma. Vós, publicanos, vós, cobradores de impostos, não cobreis mais do que está fixado pela lei. Vós, soldados, contentai-vos com o vosso soldo. Não causeis danos a outrem. Arrependei-vos das vossas faltas. Fazei penitência. O machado já está erguido. Procurai dar bons frutos, raça de víboras. Dai bons frutos antes que seja tarde. Quem é esse eremita de aspecto selvagem que diz que das pedras podem nascer filhos de Abraão? Quem é esse que galga os montes falando as serranias, dizendo-se cumpridor do que Isaías profetizou? Quem é esse que arrasta multidões cada vez maiores e com o seu verbo de rebeldia desassossega os sacerdotes em Jerusalém? Quem é esse homem a quem chamam o Batista? Por que até os fariseus e saduceus vêm lado a lado para que ele os batize com a água do Jordão? Será um falso profeta? Um louco? Um agitador inimigo dos preceitos da lei? Ou será ele o enviado do Senhor? Aquele que veio reerguer do pó o povo de Israel? Por que não lhe perguntamos? Sim, por que não lhe perguntamos? João! João Batista! Quem és? Eu? Sim, quem és? Serás porventura o Cristo, o que veio para nos salvar? Não! Eu não sou o Cristo. Então por que batizas? Eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu, e de quem não sou digno de desatar as correias dos sapatos. Ele batizará, não com água, mas no fogo e no Espírito Santo. Estando próximo o dia em que Herodes, para ser agradável à sua mulher Herodíades,
deveria completar o edifício dos seus crimes, mandando encarcerar João Batista, o supremo precursor, eis que por entre a multidão que ouvia as prédicas inflamadas e recebia o batismo, veio caminhando lentamente um homem que poderia ter 30 anos de idade. Vestia uma túnica branca, muito limpa, e nos seus olhos resplandecia a luz da tranquilidade infinita. Dos soldados, dos pecadores, dos essênios, publicanos, saduceus, de todo o povo ali reunido, ninguém o notou. Mas João Batista, ao vê-lo, o sentiu. Sentiu e exclamou: É Ele o Cordeiro de Deus, o que veio para tirar os pecados do mundo. A quem ele se refere? Aquele de túnica branca, com o cabelo penteado à moda dos nazarenos. É Ele de quem eu falava. Depois de mim, virá um de quem não sou digno de desatar as correias dos sapatos. João Batista, toma o púlcaro e derrama a água sobre a minha cabeça. Sobre tua cabeça? Eu? Sim, eu vim para ser batizado. Por mim? Eu é que devia ser batizado por ti. E tu é que vens a mim? Deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Pois bem, se é para cumprir o que está escrito, com esta água eu te batizo. Eu dou testemunho. Eu vi o Filho de Deus em toda a sua glória. No momento em que eu batizava, sua túnica resplandeceu. E o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, pousando sobre a sua cabeça. E a voz, a imensa voz vinda dos céus, falou que eu ouvi. Este é o meu Filho amado, no qual está toda a minha complacência. As tentações. As insidiosas tentações que parecem ter sido inventadas para solapar a nossa vontade e para justificar os nossos erros. E bastaria um pouquinho de fé para reduzir essas montanhas ao insignificantes que realmente são. Bastaria um pouquinho de fé para que não se reproduzissem mais certas cenas que ainda hoje se repetem. Meu filho, que é isso? Que dinheiro é esse? Eu tirei na loteria. Fala a verdade, meu filho. Não é assim que se ganha um montão de dinheiro na loteria. Esse dinheiro é do banco, não é? Você roubou, não roubou? Sim, roubei. Não resisti à tentação. Roubei, sim. Meu filho, se ninguém sabe ainda, se o dinheiro ainda pode ser devolvido... Não devolverei. Já resisti demais à tentação, não tendo sequer 100 cruzeiros para almoçar decentemente. E recebendo milhões, pagando milhões. Montanhas de dinheiro passando por minha mão, debulhadas em notas farfalhantes. E eu morrendo de sede dentro d'água. Os automóveis passando, as mulheres sorrindo. E eu guardando para os outros o dinheiro que poria o mundo aos meus pés. Quem pode resistir? Quem tem que resistir a tamanhas tentações? Para ser tentado pelo diabo, foi levado Jesus ao deserto. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E o demônio sempre soube que para quem tem fome, um pedaço de pão é a tentação mais terrível.
Se és filho de Deus, dize a essas pedras que se convertam em pão. Vamos! Eu sei que tens fome. Não queres transformar as pedras em pão para comer? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tendo podido vencer Jesus pela fome, Satanás o atacou no que ele pudesse ter de vaidade humana. Voou com ele para a cidade santa. Com ele colocou-se no pináculo do templo e o desafiou a mostrar a sua condição divina. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele mandou aos seus anjos que te levem nas palmas das mãos para que não tropeces com os pés em alguma pedra. Que esperas? Não está escrito? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo falhado com as armas da fome e da vaidade, Satanás arriscou ainda a terceira tentação, talvez a mais forte, porque tinha base na ambição, a paixão imensa que faz tantos poderosos e tantos outros desgraçados. E transportando Jesus ao cume da montanha mais alta, e onde podia ver a maior extensão de terras, com seus casebres e seus palácios, com a sua pobreza e a sua glória, tentou ainda pela terceira vez. Tudo o que vês será teu. Todas estas coisas eu te darei se, prostrando-te por terra, me adorares. Afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E desde então, não se inventaram tentações mais terríveis que a fome, mais embriagadoras que a vaidade, mais arrasadoras que a ambição. Por isso Jesus está ao seu lado, no seu século, na sua cidade, na sua hora, a cada vez que você resiste a uma tentação e se recusa a cair aos pés de Satanás. Quem é aquele que sobe a montanha cercado dos companheiros e atraindo tão grande multidão? Aquele é Jesus, também chamado Nazareno. O que caminha ao seu lado é Pedro, um dos seus discípulos. Pedro? Aquele é Simão, o pescador? Era Simão. Hã? Mas quando o mestre o chamou a si, disse-lhe: Tu és Simão, filho de Jonas. Mas doravante serás chamado Pedro, que quer dizer rochedo. Por que dizeis o mestre? Acaso é ele o Messias e faz milagres? Sim, é ele o Messias. João Batista, o santo homem que está encarcerado por ter tido a coragem de dizer a Herodes a verdade sobre o tetrarca e sua mulher. João Batista declarou que batizava e pregava, apenas amainando o caminho para o Filho de Deus. E o Filho de Deus é aquele que ali está. Por que falas com tanta certeza, mulher? Já o viste de perto? De muito perto. Na minha terra, na Samaria, na cidade de Siquém, junto ao poço de Jacó. Ele me pediu de beber. Respondi-lhe que um judeu não deveria pedir água a uma samaritana. Ele me disse então que se eu quisesse, ele me daria de beber a água viva, da qual quem bebe nunca mais tem sede. Porque é uma outra água, diferente da que se retira do poço de Jacó. E sem tirar do meu rosto os seus olhos mansos, os seus olhos bons,
pôs-se a me falar de mim mesma e de todos os meus pecados. E eu conheci que ele era mais do que um profeta. Deixei o meu cântaro ao pé da fonte e corri à cidade, porque o Cristo me havia falado. Não é preciso ser o Cristo para conhecer os pecados de uma mulher que os não esconde. Eu pergunto sobre os milagres que ele fez. Eu vi. Em Caná da Galileia, celebravam-se umas bodas e faltou o vinho. Aquele homem que ali está mandou que enchessem de água umas talhas de 3 talmudes. Sim? Em seguida ordenou que servissem. E a água tinha virado vinho. Vinho tão bom e tão puro como talvez nem o próprio Herodes já tenha tomado em seus festins. Ele fala como quem tem autoridade. Eu vi quando ele expulsou os vendilhões do templo, escorraçando-os com as suas mercadorias, seus bois e ovelhas, dizendo-lhes: não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Eu vi com estes olhos em Cafarnaum, quando ele expulsou um espírito imundo que se apoderara de um homem. E todos ficaram assombrados com seu imenso poder. Eu vi mais do que isso. Na praia do lago de Genezaré, os pescadores estavam desanimados, porque haviam pescado toda a noite e não recolhendo peixe algum. Sim. Aquele que lá está, na encosta do monte, mandou que lançassem de novo as redes. Assim fizeram. E trouxeram tanto peixe que as 2 barcas quase foram a pique. Por esses e tantos outros prodígios, e pela palavra consoladora dos seus lábios, é que todo este grande povo se reúne para ouvi-lo, a despeito do que dizem os escribas e fariseus. Silêncio! O mestre vai falar! E por sobre a multidão agora cabisbaixa e silenciosa, veio do alto a voz de Jesus para dizer palavras tão belas que tanto poderiam estar sendo ditas da montanha para o céu, quanto do céu para a montanha. Se Jesus não tivesse feito nenhum outro milagre para provar que ele era o Filho de Deus, bastaria o sermão da montanha, este milagre de palavras imortais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem e injuriarem por meu respeito. Alegrai-vos e exultai, pois o vosso galardão é copioso nos céus. Ó vocês que são humildes, tristes, perseguidos, injustiçados, abandonados. Estas palavras não têm 2000 anos. Estão sendo ditas agora e trazem o mesmo brilho aos seus olhos ao sacudirem o seu coração com o impacto da esperança. Ó vocês que conduzem ou deveriam conduzir, porque são chefes, mestres e governadores. Falando aos seus discípulos, Jesus fala a vocês. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos:
amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer seu sol sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos a mesma coisa? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, logo, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Não acumuleis vossos tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas guardai vossos tesouros no céu, onde não os consomem a traça e a ferrugem, nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde o homem tem o seu tesouro, aí tem também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de estimar a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, a porta se abre. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se seu filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar o que é bom a vossos filhos, tanto mais vosso Pai que está no céu e que é justo e perfeito, saberá dar o que é bom a cada um dos seus filhos que lhe pedir. A linguagem com que Jesus nos fala no Sermão da Montanha é a poesia dos anjos. Como é pura e como é terrível. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de peles de ovelhas e por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele entrará no reino do céu. Muitos me dirão no último dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expelimos em teu nome os demônios? E em teu nome não obramos muitos prodígios? Então eu lhes direi em voz bem clara: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ó vós que obrais a iniquidade. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa, será como o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e se precipitaram sobre aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e se precipitaram sobre aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. É maravilhoso! Nunca ouvimos falar assim. Nunca ninguém nos falou assim. E observem que ele fala como quem tem autoridade, não com as blandícias e os rodeios dos escribas e fariseus. Olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu.